Olá pessoal, aqui é o professor Aldemir, aula de hoje é da disciplina de História e o tema abordado será sobre o Brasil colonial. O Brasil colonial na história do Brasil é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Período pré-colonial. Logo após a chegada dos portugueses à sua nova colônia, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. O trabalho de derrubar árvores e preparar a madeira para embarque era feito pelos indígenas e uns poucos europeus que permaneciam em feitorias na costa. Explorado de forma predatória, as árvores próximas das costas desapareceram já na década de 1520. Várias expedições foram enviadas por Portugal, visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. As mais importantes foram as comandadas por Cristóvão, em 1516 a 1526. Também Martim Afonso de Souza, 1532. Ele instalou em São Vicente a primeira povoação, dotada de um engenho de açúcar. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534 a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. A empresa açucareira foi escolhida porque apresentava possibilidade de vir a ser um empreendimento altamente lucrativo, abastecendo o grande mercado de açúcar da Europa. Nos séculos XVI e XVII, o Nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. O governo geral. O sistema de governo geral foi criado em 1548 pela coroa. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que governou de 1549 a 1553, que recebeu do governo português um conjunto de leis. Estas determinavam funções administrativa, judicial, militar e tributária do governo geral. O segundo governador foi Duarte da Costa, 1553 a 1558, e o terceiro foi Mendes Sá, 1558 a 1572. Em 1572, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou em 1578. Governo do Norte, com sede em Salvador, e Governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados: o estado de Maranhão e o estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774. A formação social do Brasil colônia. Fundamentalmente, três grandes grupos étnicos, o índio, o africano e o branco europeu, principalmente o português, entraram na formação social colonial brasileira. Os portugueses pertenciam às várias classes sociais em Portugal. Também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças, idiomas e valores que foram sendo absorvidos pelos portugueses e indígenas. No Brasil colônia, o engenho era centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor das casas grande concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima, o prestígio e o poder local. Ameaças ao domínio português. Nos primeiros anos, logo após a descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses no litoral brasileiro foi constante. A invasão francesa se deu em 1555. Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão, depois foram expulsos. Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a assaltos de piratas que saquearam alguns portos. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil
estava sob o domínio de espanhol. Em 1630, a capitania de Pernambuco foi invadida por tropas holandesas. A conquista foi consolidada em 1637, com a chegada do governante holandês, o conde Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. Os holandeses só foram expulsos em 1654.